Temos aqui no vídeo de hoje mais um exemplo sobre como políticos às vezes destroem coisas bacanas, né? Vamos lá que esse vídeo vai dar pano pra manga. A Europa tentou banir fibra de carbono, que soa idiota falando assim, mas vocês vão entender, né? Basicamente, no dia 14 de abril, tô gravando esse vídeo com antecedência, né? Mas no dia 14 de abril, o parlamento da União Europeia tentou aprovar uma emenda, um projeto de emenda de lei, né? Uma emenda parlamentar que iria colocar a fibra de carbono junto com um grupo de materiais que são nocivos para os seres humanos. E com isso eles iriam obrigar as montadoras a reduzir o uso de fibra de carbono em 20% até 2030. Esse era o projeto de lei original, né? A lista de materiais novos que iria entrar para essa lista de materiais tóxicos, né, super nocivos, é bem grande, e eles colocaram junto lá a fibra de carbono, e só de sair essa notícia, alguns portais do Japão já noticiaram que algumas empresas de fibra de carbono perderam uma boa porcentagem em ações, né? Porque tem muita gente no mercado de ações que fica especulando em cima de notícias, né? É bizarro isso. Segundo o Parlamento da União Europeia, né, isso aqui entraria naquela questão que a gente estava abordando nos vídeos anteriores sobre a reciclagem de veículos na Europa, né? Porque segundo eles, quando esses carros que usam fibra de carbono chegam para reciclagem, os filamentos, né, da fibra se rompendo, eles podem ir parar no ar, e isso prejudicar a saúde respiratória das pessoas, e também esses filamentos entrando em contato com a pele poderiam até dar alguns indícios de câncer de pele, né? Tem vários portais aí mostrando de várias formas esse assunto, mas basicamente a ideia era que fibra de carbono é ruim. Parece que o governo sempre quer achar algum alvo, né? Sempre tem que ter ele sempre tem que inventar algum problema para poder vender a solução, né? Se tivesse ido para frente esse projeto de lei, isso ia impactar diretamente todas as montadoras de supercarros e carros esportivos, né? Ferrari, McLaren, Lamborghini, Pagani. Ia todo mundo se ferrar nessa questão. Se você ia deixar os supercarros, né, e hipercarros mais inseguros por obrigar os a menos fibra de carbono, e não ia resolver em nada, né? Fora que também já tem alguns carros elétricos usando fibra de carbono também naquele compósito, né, que se não me engano a sigla é CFRP, né, que é um compósito de plástico reforçado com fibra de carbono, ou é o inverso, da fibra de carbono reforçada com plástico, né? Isso também ia impactar. Eu acho que até a indústria da aviação também usa, né, esse compósito, né? Ia ferrar muita gente. E aí rapidamente, né, o governo da Itália falou que não, esse banimento da União Europeia é um absurdo, né? Até porque é na Itália que tem a sede de muitas montadoras que usam fibra de carbono a rodo, né? E aí é onde eu fico puto, né? Porque eu venho vendo notícias já faz aí uns bons meses já de que o mercado de venda de veículos na Europa diminuiu, você tem a invasão dos carros chineses, você tem as crises econômicas, crises de imigrantes, e aí esse banimento ia ser só mais uma coisa para tornar o mercado automotivo europeu menos competitivo, né? Que foi isso também que o governo da Itália argumentou contra, né, essa lei. E aí, em 24 horas, eles voltaram atrás e removeram, porque viram o tamanho da cagada. Removeram desse projeto de lei a fibra de carbono, porque, mano, ia dar cagada. Ia ferrar um monte de empresa. Ia fazer perder empregos e não ia deixar o mundo melhor em nenhum aspecto. É isso que eu fico puto, porque são políticos velhos que não entendem do mundo moderno, o mundo mudou e parece que eles não acompanharam. Aí eles ficam sentadinhos nas cadeirinhas deles lá nos... Como é que fala? Quando é escritório de político, eu esqueci o nome agora, caralho. Gabinete? Eles ficam lá nos seus gabinetes, ficam lá nas suas mesas lá de terninho, escrevendo leis que vão impactar o mundo real e fazer um monte de gente perder emprego, só porque eles, da cabeça deles, eles acham alguma coisa. Não tem... Tipo, quantas vezes você vê um político criando uma lei usando algum tipo de embasamento científico sem viés antes, sabe? É bizarro, é uma burrice gigantesca. Tanto que é por isso também, né, que a União Europeia tem recuado na questão do banimento da combustão interna, né? Isso aí também eu vou abordar num vídeo futuro, né? Naquele maldito vídeo que eu tô reescrevendo, né? O vídeo anti-carro elétrico. Basicamente, eles estavam com um papo de que era pra banir até 2030 e já
já estão conversando, né? As montadoras estão fazendo pressão para poder colocar um delay nisso aí, pelo menos para 2035, né? Mas provavelmente isso não vai acontecer. A gente não vai ver o fim da combustão interna porque não é viável. Não é viável. E olha como que a União Europeia sabota suas próprias empresas. Sabe o Porsche Macan, que a gente vem falando aqui no canal já faz um tempo, né? Que o Macan combustão interna teve que sair de linha, que o Macan novo elétrico não tá agradando tanto assim o público e não tá vendendo o esperado. E aqui a gente tem mais uma explicação do porquê que o Macan combustão interna teve que sair de linha na Europa. Foi por conta de uma lei de segurança cibernética. Eu tenho até o texto da lei aqui, mas são 29 páginas. Pelo amor de Deus, quem é que tem tempo na vida pra ler 29 páginas de lei estúpida, tá ligado? Eventually. Bom, como eu estou fazendo o vídeo, né, eu dei uma lida meio por cima aqui. E pelo que eu entendi dessa lei, que já vai entrar em vigor agora em julho, meio que as empresas serão responsabilizadas durante todo o ciclo desse produto à venda no mercado, caso esse produto tenha alguma falha de cibersegurança que possa ter vazamento de informações. Então, no caso aqui da Porsche, o Macan era o produto mais antigo no line-up deles. Imagina que eles estão vendendo esse Macan e daqui mais 5 anos, por exemplo, descobre que os hackers encontraram uma falha específica lá que consegue roubar dados do cliente. Aí a Porsche iria ser penalizada por isso, mesmo que a Porsche, por exemplo, conseguisse constatar que o software desse carro que foi hackeado estava sem as atualizações obrigatórias, entendeu? É tipo a Microsoft vendeu o Windows 11, aí você não instala as atualizações obrigatórias, você não usa o Windows Defender, você é invadido e a culpa é da Microsoft. É mais ou menos nesse tom que eu entendi da lei e é justamente por isso que a Porsche tirou de linha o Macan combustão, porque ele já era um produto que estava antigo e não valeria a pena refazer toda a arquitetura eletrônica do carro para poder prevenir esse tipo de falha. É que nem eu falei, é que pra mim é uma lei burra, porque tem formas de você se prevenir, e se você não se previne com essas formas, a culpa não é da empresa. Tipo, é uma lei muito polarizadora, porque tem casos, por exemplo, o Canva. O Canva tinha uma segurança porca que vazou um monte de coisa. E isso é uma questão. Agora, você não se protege online, você se ferra por não ter se protegido, e aí a culpa é da empresa que te vendeu esse produto, sabe? São dois extremos que não dá pra colocar no mesmo balaio, entendeu? Mesma coisa também na questão do fio de carbono quando vai reciclar. Pô, eu entendo que quem trabalha nos centros de reciclagem geralmente são pessoas de mais baixa renda, com pouco estudo, né? Porque são empregos, são subempregos, né? Mas, cara, uma blusa de frio pra você tampar ali pra fibra de carbono não entrar na sua pele, sabe? Então parece que essas leis nivelam tudo por baixo. Não importa se a pessoa se protegeu ou não, é sempre culpa do capitalismo, é sempre culpa da empresa, é sempre essa vilanização da empresa sem ter uma análise mais a fundo. Pera, essa empresa é realmente culpada? Essa empresa realmente fez bosta, sabe? Eu não sei, eu vejo essas leis que tornam a produção de produtos mais complexa e eu acho que isso, no fim das contas, não melhora a segurança e só gera menos emprego. Essa é a minha opinião. Esse canal é da minha opinião com base em notícias de carros. Eu gravo os meus vídeos sem roteiro, dizendo o que eu penso neste momento. Pode ser que eu mude de opinião em algum momento também. Isso aqui é um exercício cognitivo que eu faço todos os dias. Às vezes eu posso fracassar ou não. Você provavelmente não vai concordar com isso, até porque é muito difundida essa ideia de que as empresas são vilãs e o governo sempre é o bonzinho, né? Mas enfim. Efetivamente, o que essas leis idiotas da União Europeia têm feito é Porsche parar de dar lucro, Audi se ferrando, tem um monte de marca de carro fechando, vai demitir um monte de gente, e esse tipo de lei aqui, pra mim, não é o que ajuda. Vamos debater, comenta o que você pensa aí embaixo sobre esse assunto. Não sei se vocês vão querer ler a tal da lei aqui pra ver se tem alguma falha na minha interpretação, mas é essa lei que tá aparecendo aqui aparecendo na tela aí, ó. Se vocês quiserem ler aí também, fiquem à vontade aqui, porque a ideia é a gente conversar sobre as coisas. Tem um vídeo recente que eu fiz também, onde eu falei sobre a Brembo e a evolução da frenagem automotiva. Eu vou deixar o link aqui, clica aí, link da descrição para nossa promoção, R$1 você concorre ao PS5, clica lá também. Tamo junto, até o próximo vídeo, falou!